Bom, o nosso convidado é o professor Paulo César Pinheiro, que vai apresentar a vocês a palestra Saberes da Comunidade na Educação em Ciências e Química. O professor Paulo ele é bacharel e licenciado em Química, mestre na área de Química Analítica e doutor em Educação, na área de Matemática e Ciências. Hoje em dia, ele é professor associado na Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos aqui e também ao professor Paulo César por ter aceitado o nosso convite. Agora eu passo a palavra para você, Paulo. Uma ótima palestra a todos. Obrigado, Tayane. Parabéns à organização do evento. Está bem bacana, né? Nossa interação foi bem legal, rápida, né? Eficiente. Fiquei muito contente aí com a forma como a coisa foi conduzida, né? Agradeço, né, o convite formulado para essa conversa, e eu vou falar bastante, né? Então eu espero ser bem objetivo para também a gente não ficar se perdendo muito, né? E aí a gente logo então vai para a nossa conversa, tá bom? Eu vou compartilhar um PowerPoint que eu preparei, tá? E aí vocês vão me acompanhando melhor. Depois também posso enviar esse PowerPoint para vocês e vocês podem aí socializar, tá? Vamos lá, compartilhar. Aqui. Pronto. Isso. Estão vendo? Tela cheia? Sim. Tá, tela cheia? Sim. Tela cheia? Bom, a temática, o tema dessa fala foi a Tayane que me deu, tá certo? Ela que me deu esse tema para falar. Provavelmente tem relação com alguma coisa que ela, a comissão organizadora, talvez o professor Robson, né, tenham visto por aí, e aí inseriram essa temática aí na programação do evento, né? Tem muita coisa para vocês sobre esse aí, saberes da comunidade, né, na educação em ciências e química. É uma área de trabalho, de pesquisa, de ação educacional, né, de aprendizagem, de ensino, né, que é bastante interessante. Eu já venho trabalhando com isso há muito tempo, desde a época da graduação, né, e hoje eu vejo assim um campo bem amplo, né, com várias possibilidades de trabalho, várias vertentes, várias abordagens na literatura também. Eu vou apresentar algumas para vocês, tá? Então, o que a gente pensa quando a gente fala em comunidade? Tem duas possibilidades, né? Primeiro, que assim, normalmente, quando se fala em comunidade, né, a gente pensa em algo que dá para nós uma certa segurança, que é familiar, né, nos dá um certo conforto. Nem sempre isso acontece, né? Tem comunidades que são temáticas e não dão tanto conforto, né? Mas, de uma maneira geral, são esses sentimentos que evoca, né? Então, podem ter dois significados. Ter relação com o local geográfico, onde as pessoas estão, né, onde elas vivem e se conhecem. E também com um grupo de pessoas, né, que estão lá, né, interagindo, colaborando, se comunicando, né, com interesses e ações comuns, independente de elas estarem no mesmo local. Então, quando a gente fala em saberes da comunidade, existe uma grande variedade de saberes que existem, né? Uma dessas variedades é o conhecimento, ou também chamado de ciência indígena, né? Eu penso que talvez a maior parte das discussões que vem ocorrendo na literatura nos últimos 30 anos, mais ou menos, tem relação com as abordagens, né, que vão na direção de inserção do conhecimento indígena
nos currículos de ciências. Então, existem posições que são favoráveis a isso e são posições que são contrárias. Principalmente quando nós vamos lá para o hemisfério norte, lá há uma preocupação maior com o que é a ciência, né? O que deve ser ensinado nas aulas de ciências. E muitas pessoas acham que conhecimento indígena não é ciência, né? Então, existe aí na literatura internacional, principalmente, várias denominações para se referir ao conhecimento indígena. Então, notem também o seguinte: quando fala em indígena aqui no Brasil, é diferente do significado que isso tem, por exemplo, no Japão, né? O indígena lá tem uma outra característica. Ou quando a gente vai para Trinidad e Tobago, por exemplo, que tem trabalhos muito interessantes também, e lá se fala mais em conhecimento dos povos nativos, né? Necessariamente tem relação com o que a gente sabe de indígena aqui, né? Então, são denominações que aparecem na literatura. Então, a ciência e tecnologia primordiais, ciência primitiva, tecnologias nativas, recursos indígenas, conhecimento indígena, tradicional, conhecimento ecológico tradicional, que é uma denominação muito recorrente na literatura internacional, é a famosa TEC, né? Traditional Ecological Knowledge, e há muito trabalho, existem muitos trabalhos sobre isso, né? E se eu estou certo, né, uma das primeiras nessa direção aconteceu em Uganda, em 1973, e o autor do trabalho, ele era britânico e foi ensinar lá, né, ciências lá, e ele foi ensinar os estudantes como é que se produz ferro de acordo com os anciãos da tribo Okebu. Então, esse conhecimento dos Okebu de produção de ferro, de fazer o ferro a partir de minérios, né, que é uma coisa historicamente vem ocorrendo há muito tempo na África, né? Ele chamou isso de tecnologia local, tá? Ele não chamou de ciência. Então, observem as diferentes denominações que aparecem na literatura internacional, principalmente. No Brasil, a gente conhece essa vertente, né, a proposta, né, de inserção de saberes populares, que mais recentemente o autor, né, o professor Ático Chassot, chamou também de saberes primevos. É uma coisa nossa, né? É uma denominação muito comum aqui no Brasil. Você não vai encontrar na literatura internacional muita referência a folk knowledge ou popular knowledge. Popular knowledge ou culture tem relação com uma outra. Parece que entrou alguém aí. Ok. Então, nós podemos pensar também, quando falamos em saberes da comunidade, naqueles saberes que estão ao nosso redor, nas nossas vizinhanças. Então, tem relação com esse aspecto geográfico, né, da comunidade. E aí a gente pensa nas famílias, nos familiares, nos parentes, na casa das pessoas, né? A gente pensa na comunidade, no bairro. E também podemos pensar nas redes sociais aí. Então aí vai aparecer a cultura popular, que é o que é diferente do que a gente chama aqui de cultura popular no Brasil, mas, né, no hemisfério norte principalmente, eles vão associar a cultura popular aos meios de comunicação de massa, televisão, internet, rádio, etc. Né? E aí vai aparecer, então, uma série de vertentes da educação em ciências, né? Uma delas, muito importante, também muito mais conhecida nos países do hemisfério, educação multicultural em ciências, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ela aqui no Brasil, né? Dentro da educação multicultural em ciências, existe a perspectiva multiciência, que eu vou falar um pouquinho dela para vocês. A educação indígena em ciências, que é uma área de conhecimento já da educação em ciências, né? A perspectiva multi-science, ela teve origem lá no Japão, né? Que mora, que vive lá, né? A educação indígena em ciência encontra uma repercussão grande
em países como Canadá, Nova Zelândia, principalmente, onde nos de ciências, né, já é previsto oficialmente a inserção do conhecimento indígena nos currículos, porque grande parte dos estudantes, né, que estão nas escolas, né, desses países, provém de grupos indígenas, né? Então, por exemplo, na Nova Zelândia é o grupo Maori, que é um grupo indígena, né? Então, esses países têm já currículos, né, que têm o conhecimento indígena incluído. Agora, o problema lá não é uma coisa que funciona bem, né? Vamos tentar ir clareando isso com o tempo. Na África também tem trabalhos muito interessantes e pesquisadores muito interessantes trabalhando nessa direção. E na América Latina eu vou a Colômbia, né? Trabalhos também nessa linha muito interessantes. A outra vertente, né, na educação e ciências relacionada às saberes da comunidade é a chamada educação em ciências baseada no local, Culture-Based, Place-Based Science Education. Então, assim, é nos Estados Unidos e aí a gente vai encontrar, assim, muitos trabalhos sendo feitos lá, principalmente no estado do Alasca e no estado do Havaí. Então, saberes populares, nossa, né? E aí vai aparecer também aí uma outra abordagem, uma pedagogia que é chamada de Community Science na literatura, os chamados fundos de conhecimento, o terceiro espaço, e as perspectivas CTS e CTSA. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, tem isso tudo, vocês estão vendo? Tem toda essa gama de trabalhos e de abordagens, né, na área de educação e ciências relacionadas à integração, diálogo, interseção, né, com da comunidade. Vamos lá. Uma noção muito importante, né, nessas abordagens, que está muito presente na educação multicultural em ciências, educação indígena em ciências, é a noção de travessias de fronteiras culturais. Essa noção ela surgiu numa publicação do professor Glenn Head. Ele é um professor aposentado no Canadá, ele trabalhou durante muito tempo com educação indígena, com indígenas, ensinando para indígenas, né? Publica na revista Studies in Science Education um artigo muito interessante, onde ele vai dizer que para você aprender ciências, né, isso implica em você atravessar fronteiras culturais, né? Ele se baseia, né, em um estudo de antropólogos, então, assim, muitos estudos de antropólogos, antropologia vai entrar muito nessa área, tá? Nessas diferentes vertentes aí da interação com saberes da comunidade. Então, um desses estudos, né, que está a bibliografia abaixo, por exemplo, né, vocês têm aí um esquema, tem aí, imagine cada uma dessas esferas, né, dessas circunferências, como mundos, onde a gente transita, né? Então a gente transita pelo mundo de família, a gente vai para a escola, aí na escola tem as aulas de ciências, a gente tem o mundo dos amigos. Em cada um desses mundos e outros que existem, né, que vão existir nas nossas travessias aí, nas nossas transições. Então, cada um desses mundos vai existir, cada um deles vai ter a sua cultura própria, né? Subcultura, né? No sentido de serem culturas menores dentro de uma cultura maior. Então, dentro dessas subculturas, né, vão existir normas, crenças, expectativas e ações convencionais. Então, quando você sai, por exemplo, de uma reunião dos amigos e vai para uma aula de ciência, então essas normas mudam, os valores mudam, as crenças mudam, as expectativas mudam e as ações mudam. Então, você tem que se adaptar, né? Baseado nesse esquema, essas transições culturais, é que ele, então, faz essa análise, né? Diferentes travessias de fronteiras culturais que os estudantes vão desenvolver, né, nas aulas de ciências. Baseia num outro estudo, né, que é o trabalho da Vitória Costa, lá também nos Estados Unidos, né, o Equirre está no Canadá, a Vitória está nos Estados Unidos. E a Vitória, ela pega esse mesmo trabalho que está aí, que eu estou mostrando, né, dos antropólogos, Fallon, Davidson e Call. Então, categorizar ou encontrar categorias que mostrem, né, que exemplifiquem, né,
a diversidade de estudantes que nós temos nas aulas de ciências. E aí, o Aikido analisar isso do ponto de vista das travessias de fronteiras culturais. Então, por exemplo, tem aqui, né, esse seria um tipo de aluno que é o chamado cientista em potencial, né? E para esse aluno, assim, não importa o professor, não importa como a aula é dada, ele nas aulas de ciências porque ele muita afinidade, né? Ele já vem de uma família que claro, ele tem incentivo, ele gosta, né? Então ele acaba transitando de uma forma suave nas aulas de ciência, ele faz suaves, né? Ele aprende com facilidade, né? Já esse tipo aqui, né? Seriam alunos do tipo outros alunos espertos, né? Esses alunos, eles têm uma aptidão maior para a área de ciências humanas, né? Para as disciplinas da área de humanas. Para eles, eles conseguem transitar, né, compreender um pouco dos conhecimentos da ciência escolar, mas para eles, esse conhecimento não é tão significativo no sentido. Eles precisam que esse conhecimento encontre uma aplicação, né, para que eles se apropriem dele, né? Aqui nós teríamos um tipo de estudante que é a maior, grande das salas de aula, que é o tipo que a Vitória categorizou como sendo o tipo eu não sei. Então, é um estudante que tem dificuldades, ele não consegue entender bem os conteúdos, ele nunca sabe, né, muito bem as coisas funcionam. Então, é um estudante que precisa de mais apoio, precisa trabalhar em grupo, mais atenção do professor, né? E para esse, as transições, ou as travessias, né, para a ciência escolar, elas são mais difíceis. Tem também outro tipo, que seriam os forasteiros, né? São estudantes que não se adaptam, né, ao ambiente escolar. Então, por questões no mundo deles, nos lugares por onde eles transitam, na vida familiar, na vida comunitária, não há muita habilidade, né, com o conhecimento científico, com o conhecimento escolar. Então, eles são forasteiros na escola. Então, para esse, as travessias de fronteiras culturais são praticamente impossíveis, né, de serem realizadas. E ainda tem um outro tipo de estudante que são os forasteiros interessados. Querem aprender, mas eles têm tantos problemas na vida pessoal que eles têm dificuldade em acompanhar as aulas, né? Então, assim, considerando esses diferentes estudantes, e tem uma outra categoria, não vou falar sobre ela, mas assim, nesse artigo do Aikenhead, ele vai trabalhar as diferentes formas, né, que o ensino pode assumir para esses diferentes estudantes, né? Então, as travessias podem ser suaves, elas podem ser administráveis ou elas são impossíveis de ser realizadas, né? Por exemplo, para os estudantes do tipo outros alunos, né, aqueles que gostam da área de humanas, gostam de ler, gostam de filosofia, de geografia, de história, né? Ele sugere uma abordagem antropológica. Então, não importa, ele propõe que esses estudantes não tenham que internalizar os conhecimentos científicos, mas compreender, por exemplo, por que os conhecimentos científicos são como são, né? Então, uma direção mais de compreensão dos saberes, né? Já para os estudantes do Eu Não Sei, né, vai sugerir, mas tem alguém aí com o microfone ligado? Obrigado. Então, já para esses estudantes do tipo Eu Não Sei, ele vai sugerir um outro tipo de instrução, né? Então, ele discute isso nesse artigo. Então, essa noção de travessias de fronteiras culturais, ela está muito presente, né, na educação indígena, na educação multicultural de ciências. Essa ideia de que você está ali frente a uma cultura e que você tem que entender as suas normas, valores, crenças, expectativas e ações convencionais para poder, então, fazer as transições. Então, na educação multicultural em ciências, o próprio termo, né, o multiculturalismo, vai dizer para nós que, olha, dependendo do lugar que você está, ele vai adquirir um significado, né? Então, quando aparece na literatura, né, as primeiras da educação multicultural, cultural em ciências, então, década de 80, depois década de 80, né, especificamente a educação em ciências,
vão aparecer lá diferentes conceituações. Então, Water e Riley vão dizer lá, olha, é um construto, um processo, um movimento de reforma, né, educacional com o objetivo de fornecer oportunidades iguais para populações de estudantes provenientes de ambientes culturalmente diversos, de forma a aprenderem ciências de qualidade aos colégios e universidades. Então, assim, é trabalhar com as diferenças, é trabalhar com a diversidade, né, com as diferentes manifestações culturais que existem no mundo, né? Watson escreve um artigo, esses dois artigos são publicados em 1993 na Science Education, é quando inaugura, né, a discussão sobre esse campo de conhecimento, né? Ele vai dizer lá, olha, educação multicultural em ciência, educação de grupos culturais diversos, através de uma ampla faixa de ciências impregnadas de cultura, para a vida em uma sociedade social e multiétnica, tanto no nível local como no nível global. Então, aí as duas referências, né, para quem quiser depois. Na perspectiva multiscience, é muito interessante, porque aí o Ogawa, Masakato Ogawa, lá no Japão, né, nessa discussão da educação multicultural, ele aparece, então, com a perspectiva de que é para a gente pensar não em multiculturalismo, mas numa onde a gente vê muita ciência que existem no mundo, né? Então, assim, é uma discussão grande na literatura. A gente pode chamar ou não esses diferentes modos de conhecer de ciência, né? Vamos discutir. Então, por exemplo, imaginem que nós temos diferentes professores numa sala de aula ou numa escola, os estudantes interagem com esses diferentes professores. Tem uns que são mais jovens, estão mais animados, outros estão menos animados, né? E os estudantes também são diferentes, tá? Diferentes estudantes numa sala de aula, né? Então, imagine-se, na perspectiva mais, cada um desses sujeitos tem a sua ciência individual. Assim, vamos entender ciência como conhecimento, né? Tem o seu conhecimento individual. Mas existe também conhecimento que é social, que é cultural, né? Que ele chama também de indígena, né? Dentro da cultura japonesa. E, então, essas ciências, né, ou esses conhecimentos, são representações, né? São relacionados a percepções racionais, né, da realidade, que podem ser individuais, coletiva, né, quer dizer, única de cada um, compartilhada. Vão existir as duas coisas em sala de aulas. Eu vou ter o meu conhecimento e vou ter conhecimentos que o outro também tem. Então, são conhecimentos próprios e compartilhados, né? E aí, pensem também no seguinte: tem uma professora aqui que tem uma família, então isso para ela é o que é mais importante nesse momento. Então, ela tem lá o filho dela, o marido, o cachorro, né? Vivendo essa realidade. Esse estudante aqui que adora desenho animado, né? Então, assim, percebendo, esses sujeitos transitam por diferentes mundos. Esse outro aqui, olha, ele gosta de praticar, ele gosta de skate, andar de skate, vários conhecimentos aí sobre skate, né? Como é que regula o skate, como é que vira, como é que faz curva, né? Essas coisas todas. E esse daqui, ele gosta de esporte. Então, assim, são diferentes mundos aí pelos quais esses sujeitos transitam. Diferentes e diversos, né? E aí entra em jogo a ciência racional, aquela ciência da comunidade científica, né? Que também é uma percepção racional da realidade, né? E isso tudo para ele, o diálogo, todas essas ciências aí é o que constitui para o Ogawa a chamada ciência escolar, né? Então, quando se pensa em saberes da comunidade, a gente está aqui pensando um pouco nessa ciência que é cultural, que é social, que é nativa, que faz parte da localidade ou daquele, né? E aí também estão relacionados conhecimentos e outros saberes, né? Na perspectiva CTS ou CTSA, né, essa revisão da literatura feita por Pedretti e Neiser, existem diferentes abordagens de CTS, CTSA, e aquelas que estão mais relacionadas, né, esses trabalhos envolvendo a comunidade, estão aqui, ó, a abordagem sociocultural, né, ou essa abordagem que é mais crítica, né, para a resolução de problemas sociais e ecológicos que se manifesta em ações de ativismo. Então, se vocês analisarem essa reta, né,
aonde é que começa a ter mais interação com a sociedade? É no lado de extremo direito. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva sociocultural aí, considerando a abordagem CTS e TSA. Podemos falar também, né, a gente tem no Brasil uma vertente muito interessante, que é chamada de etnomatemática, que é do grupo da educação matemática, né, originária do Brasil, e a gente pode pensar aí também numa etnoquímica, né? Essa definição de etnoquímica que eu vou passar para vocês aqui, ela foi estabelecida por uma pesquisadora lá de Moçambique, quando ela fez doutorado dela no Brasil, na PUC de São Paulo. Ela estudou, ela procurou conceituar o que seria a etnoquímica, uma química de grupos culturais, uma química própria de uma cultura específica, né? Por exemplo, a nossa química, ela é uma química da nossa cultura, né? Da cultura acadêmica, mas podem existir outras. Então, ela conceituou como saberes, práticas, técnicas e tecnologias que são relativas ao uso e transformação dos materiais, né? Então, considerou como sendo uma área o programa de pesquisa situada entre a antropologia cultural e a química, né? Que tem implicações metodológicas, epistemológicas e pedagógicas para ensinar química e para a formação de professores, né? A perspectiva da cultura ou no local, ela ela data aí do início do 2000, mas na realidade, lá no final do século XIX, ela nasce nos Estados Unidos com a chamada progressiva, né, proposta pelo John Dewey, que é uma proposta educativa centrada no estudante, centrada nas experiências de vida dele e orientada, né, pela investigação. Por quê? Porque na época o Dewey percebeu que o ensino de ciências escolas americanas era muito distante da realidade que os estudantes vivenciavam, né? Provavelmente percebendo as dificuldades que os estudantes tinham em aprender ciência, porque era tudo muito separado da realidade, então eles tinham dificuldade de entendimento. Então, a Pauline Sheen está lá na universidade, está lá no Havaí, né, na Universidade do Havaí, ela definiu essa área de pesquisa, né, como uma área emergente, né, o papel do local e da cultura, voltada para o desenvolvimento de conhecimento do pedagógico, né, pedagogical content knowledge. Então, ela tá falando que isso daí está relacionado formação docente. Então, uma área de pesquisa voltada para a formação docente, né, que coloca o local e a cultura no centro. Pronto. Então, ela vai dizer lá, nesse artigo que está citado aí embaixo, na verdade, é um capítulo do Second International Handbook of Science Education. Ela vai dizer lá, professores têm que ter competências em duas dimensões. Eles têm que conhecer conteúdo e eles têm que ter alunos, estudantes, as suas vidas, as comunidades onde eles vivem. E ela vai dizer que tem três razões direitoras dessa na educação em ciências, né? O letramento científico vai aparecer, né, aí com bastante força. Então, se você situar, colocar o local e a cultura para que as pessoas aprendam, né, apliquem, né, o conhecimento científico, né, na interpretação das atividades, a questão da idade, que é para dar condição igual para todos, né, e também trabalha com muitos temas relacionados à ecologia, né? Então entra a questão da sustentabilidade na proposta dela. Então, assim, muito interessante porque, conforme vão ocorrendo experiências de formação docente nesse campo, né? Quando começa a ocorrer diferenças significativas na linguagem, na cultura, nos valores, então eles começam, os formadores, né, de professores, começam a se preocupar em incorporar também uma abordagem baseada na cultura. Né? Porque aí o que acontece? Quando os cursos vão ser ministrados, por exemplo, estão ensinando lá sobre preservação da natureza no Havaí, por exemplo. Né? Ela está desenvolvendo um curso de formação de professores lá. E aí, então ela convida, né, especialistas locais, né, os nativos, né, aqueles que têm conhecimento da natureza local, para virem trabalhar, né, os conteúdos, os conhecimentos. Então, essas experiências começam a incorporar sujeitos, né, da comunidade
para ensinar os seus conhecimentos, né, para os professores, e os professores começam a se tornar sensíveis, né, para esse tipo de abordagem. Então, é muito interessante esses trabalhos que são feitos. Tem ela cita vários cursos de professores que são dados em todo o mundo nessa perspectiva, né, e ela mostra que essa interação realmente sensibiliza os docentes. A pedagogia Community Science, ela foi proposta pela Jennifer Adams no Second International Handbook of Science Education, 2012. Na verdade, o que ela faz? Ela faz uma reunião de vários trabalhos publicados no mundo inteiro e então constrói, né, essa noção de community science e os seguintes questionamentos, né? Ela quer saber lá que conhecimentos a comunidade tem, quais são os entendimentos deles sobre assuntos científicos, como que as práticas da ciência são promovidas localmente e como que os saberes da comunidade podem ser usados para estruturar oportunidades de aprendizagem, né? E aí um conceito-chave é essa recursiva, que, né, você repetir e ampliar na escola, né, os saberes que os alunos vivenciam, constroem e conhecem nas suas vidas, né? Então, isso inclui a aprendizagem que ocorre em ambientes informais, então, museus, internet, né, nas mídias, que são de escolha mais livre e autodirecionada, os entendimentos cotidianos de ciência podem ou não usar os termos oficiais da ciência, né? E as decisões que as pessoas tomam no dia a dia utilizando o conhecimento científico. Então, é ver como é que a ciência está na comunidade, né? Como é que as pessoas estão se apropriando dos saberes científicos, das práticas científicas no dia a dia delas, né? E muitas vezes, assim, ela vai dizer na abordagem, a Adams, né? Hoje, ela vai dizer que, olha, muitas vezes tem outras ciências lá, né? Que estão presentes na comunidade, que não é essa ciência que a gente conhece na escola, na universidade, né? Então, nós não vamos encontrar os mesmos termos. Então, então estabelecer essas correlações, né? E fazer a análise dessas ciências que estão presentes aí. Então, vai dizer lá que as competências dos professores elas estariam relacionadas a conhecerem tanto os conteúdos de ciências como as linguagens dos alunos. Os professores também teriam que ter conhecimento sobre o que se faz na comunidade e desenvolver iniciativas e hábitos mentais, né, para favorecer e estimular a integração desses saberes nas aulas. Coloca aí um desafio, né, e mais uma tarefa para os professores. Bom, o trabalho com fundos de conhecimento é muito interessante, tem muitas relações também com essas outras abordagens, né? Esse trabalho começa lá na década de final de 80, começo dos 90, com um grupo que está situado lá na Universidade no Arizona. Eles começam a fazer um trabalho de letramento em língua inglesa, porque lá existem, onde eles estão, existem várias comunidades mexicanas. E eles estão percebendo, né, foram percebendo que esses estudantes tinham dificuldade de aprendizagem de inglês na escola, porque eles falavam espanhol em casa. Quando iam para a escola, eles tinham dificuldade de aprender inglês. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a ir visitar os estudantes nas casas deles, né? Eles fizeram verdadeiros etnográficos com professores, né, para conhecer a realidade dos alunos e começaram, então, a propor atividades e currículos que tivessem relação com aquilo que os estudantes vivenciam no dia a dia deles. Então, eles definiram lá, né, quando começaram esses estudos, os fundos de conhecimento com uma ampla variedade de conhecimentos e habilidades domésticas, né, que são observadas na vida comunitária dos estudantes, que têm conexões históricas, sociais e culturais relevantes para a aprendizagem dos currículos. E a partir desses trabalhos, né, que eles desenvolvem lá, começam a surgir vários outros trabalhos, porque os alunos começam a aprender, se interessar e se engajar mais nas aulas quando, né, a realidade de vida familiar comunitária deles vai para a sala de aula. E aí começam a surgir alguns estudos, um pouco depois, uns 10 anos depois, né, voltados, né, relacionados aos fundos de conhecimento na educação e ciência, sendo que a maior parte deles estão situados na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, né?
Bom, vão surgir outras depois, na medida que os estudos vão acontecendo, essa concepção de fundos de conhecimento ela começa a ser ampliada, né? E aí, por exemplo, os trabalhos que estão indicados aqui embaixo, por exemplo, vão relacionar os fundos às diversas atividades, interações, hábitos, interesses, valores, contextos, né, que fazem parte da vida diária dos estudantes. E aí vão aparecer experiências interessantes, né? E aí, talvez a maior dificuldade seja dos professores trabalharem, né, com essa perspectiva de estar trazendo, né, os saberes dos alunos, né, para as aulas, aquilo que eles vivenciam no dia a dia de uma forma mais profunda, né, não superficial. Bom, essa abordagem dos fundos de conhecimentos, ela tem associação com a noção de congruência, né, quer dizer o quê, né? É o seguinte, né? É um lugar, né? Um tipo de trabalho, né? Onde as linguagens, as experiências, as de compreensão cultural dos alunos, né? São vistas como mediadores, né? Para atribuir significados às práticas de letramento científico. E aí os fundos de conhecimento eles vão ser usados estrategicamente como pontes para o acesso aos conteúdos. Porque assim, não, qualquer texto que você dá para o estudante ler, ele vai interpretar com a cultura dele, de acordo com a realidade dele. Então, essa cultura tem relação com os fundos de conhecimentos, os saberes que ele foi adquirindo e construindo ao longo da sua vida, na sua trajetória de vida, né? No seu meio familiar, no seu meio comunitário, né? Então, por isso que são mediadores, né? Então, parte-se desses fundos, né? E esses fundos, então, levam, né? Eles teriam o papel de levar até o conhecimento. E aí o professor tem que conhecer melhor esses fundos para, então, construir as pontes para os conteúdos escolares, né? Então vejam que não é você começar a ensinar ciências a partir do conhecimento científico. E aí dá o exemplo, né, com o conhecimento cotidiano. Não, é a partir do conhecimento cotidiano, né, e então começar a fazer a interpretação dele e ir na direção de interpretá-lo usando o conhecimento da ciência escolar. O texto da Lee, Oakley e Fred, muito interessante, vai falar de científico, né, o que é o letramento. É um texto de 1998, mas eu considero super atual para a gente entender. E lá essa noção de congruência cultural. Bom, aí vão surgir vários, como eu falei, surgem vários trabalhos na literatura, e aí num deles os autores vão dizer assim, olha, se você não conectar, né, a educação em ciências com os fundos de conhecimento, isso ter consequências afetivas e cognitivas, né? Então, isso pode ocorrer de duas formas, né? Quando a ciência não se relaciona ou adquire valor nas experiências dos estudantes, e quando a escola não percebe, ou o professor, né, ou a professora não percebe como que essas experiências podem ser usadas para fazer e para aprender ciência. Então, observem que há aí uma certa abertura, né, para a maior dos estudantes. O jeito deles serem, o jeito deles falarem, o jeito deles compreenderem, né? Tudo entra em jogo aí. E aí começa a surgir, né, na literatura, depois que os estudos sobre fundos de conhecimento vão sendo, as perspectivas relacionadas ao terceiro espaço, o hibridismo, que é onde eu tenho trabalhado mais recentemente. De todas essas que eu falei, é a perspectiva mais recente, que deve ter aí cerca de 20 anos de existência, né? Bom, terceiro espaço, né, essa de terceiro espaço, ela vem da colonial, da noção, né, do hibridismo pós-colonial, que foi proposto lá pelo Homi Bhabha, né, que é um crítico literário. Aí essas ideias dele começam a migrar para várias áreas do saber e chegam até o campo da educação e ciências. Os especialistas começam a ler e se interessar, né? Porque o que ele coloca em jogo é a questão da autoridade. O ensino, a educação, ela muitas vezes, a educação e ciência, ela é autoritária, né? O conhecimento científico ele é sempre o mais importante, ele é o
que é privilegiado na sala de aula, pelo professor, principalmente, né? Ele é o último conhecimento, é a martelada final que é dada, ele que vai dizer como que é o saber, né? E na perspectiva do terceiro espaço, isso é desconstruído um pouco, né? E aí começam, então, os fundos de conhecimento começam a ocupar mais espaço e começam a se inserir, né? E maiores, vão acontecer maiores interseções também entre esses, né? Isso implica uma reconstrução de saberes, uma reconstrução de discursos, né? Tanto aqueles que vão existir no ano, que no caso aí a Elizabeth Moggi chama de primeiro espaço, como aqueles encontrados na escola, que ela considera como o segundo espaço. Mas poderia chamar o inverso, né? Isso é uma denominação arbitrária. E aí o terceiro espaço é onde esses tipos de saberes, né, cotidianos e escolares, vão trabalhar juntos para criar novos saberes, novos discursos e novas formas de letramento. O terceiro espaço é também onde os estudantes vão acionar, né, os múltiplos recursos que eles dispõem, os seus fundos de conhecimento, para darem sentido ao mundo, né? E principalmente, ou mais particularmente, aos textos orais escritos. Então, tanto o hibridismo, o terceiro espaço, como as experiências de conhecimento, elas trabalham a questão do letramento científico. Bom, existem vários benefícios citados na literatura, né? Trabalhando nessas perspectivas. Então, por exemplo, ah, por exemplo, a gente estaria indo além do laboratório da sala de aula, né? Os estudantes vão se sentir mais seguros, mais valorizados quando eles verem suas origens, suas realidades sendo aceitas pelo professor, né? As suas linguagens. Eles vão ter mais participar mais, vão se nas aulas, né? Também vão aprender conteúdos, desenvolver habilidades. Talvez aqui é onde precisa acontecer mais estudos, né, para tornar isso mais evidente, né? E também aí essa possibilidade de entender melhor a própria natureza da ciência, porque quando você começa a interagir com outras formas de conhecimento, fica mais claro, então, começa a se tornar mais claro as diferenças e também semelhanças, mas principalmente as diferenças com o conhecimento científico. Então, você começa a melhor como é que esse conhecimento é distribuído, né? E também aí a história e o papel da ciência e da tecnologia moderna. E os problemas quais são, né? Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, a Juni Jo falar lá nos trabalhos dela em Trinidad e Tobago, né? Quando você vai reconstruir esses saberes que são nativos, né? Por exemplo, os indígenas, por exemplo, você vai reconstituir eles em sala de aula, você não pode fazer de qualquer jeito, isso exige uma responsabilidade. Você não pode, né? Você tem que ter uma certa correspondência à realidade, né? Senão é uma caricatura, né? Então, o professor também pode não ter conhecimento, entendimento, né, sobre as culturas que estão na comunidade. As pessoas da comunidade podem não estar familiarizadas com a escola, podem não se sentir confortáveis, né? E os livros didáticos vão ajudar pouco no desenvolvimento desse tipo de atividade. Vocês não vão encontrar saberes locais da comunidade nos livros didáticos. Vocês vão ter que construir, né, livros, né, com os estudantes sobre saberes. Então, vocês estão percebendo como esse espaço entra bem aí? Né? Porque cada lugar é né? Cada lugar tem uma particularidade, né? E aí se pode produzir muito conhecimento interessante, né? Muito conhecimento local, das realidades locais, né? Então, vou descrever algumas experiências agora para ficar mais interessante, sair dessa teorização toda, né? Tá indo bem? Estão me acompanhando? Beleza? Vamos lá. Então, experiência. Pode falar. Tranquilo? Vamos em frente. Então, em termos lógicos, como é que os trabalhos que eu faço andam, né? Assim, de uma maneira geral, eles andam dessa forma aí. Podem andar de outras também. Então, inicialmente, né, eu vou lá para a comunidade, vou interagir com os saberes e as práticas dela, né? Saberes e práticas que estão relacionados à ciência escolar. Depois dessas interações, né, então, normalmente as interações ocorrem na perspectiva etnográfica. Lá, sou estudioso da etnografia dos antropólogos, né? Eu não faço etnografia como
mas eu, né, procuro seguir, né, os princípios que eles estabelecem, né? E aí vai para o laboratório, vai para a biblioteca estudar aqueles saberes, elucidar, clarear, entender do ponto de vista da ciência, né? Aí pensa-se numa mediação para a sala de aula. Então, vocês vejam que você muitas vezes não consegue deslocar uma turma de estudantes um local onde está sendo feito um determinado, por exemplo, está sendo produzido lá, né, que eu vou dar o exemplo daqui a pouco. Então, o que eu comecei a fazer de uns tempos para cá é usar as novas tecnologias, né, para fazer essa mediação. Então, a criação de vídeos, ou mesmo textos com fotografias, vídeos, né, sistemas hipermídia, né, que levam, transportam saberes da comunidade para a sala de aula. Mas pode ser feito de várias formas, né? Os fotografar, podem descrever oralmente, podem gravar, produzir vídeo para a sala de aula, né? Mas sempre tendo em mente que você, quando você faz, cria essa mediação, o saber não é mais o mesmo, né? Ele já é modificado, né? Você produz um vídeo, não é a mesma coisa que você está lá vendo a realidade. Quando você está lá vendo a realidade, né? Você está vendo parte dela, você não vê ela totalmente. Então, isso tem que estar sempre, né? E está sendo isso com os estudantes também, né? E aí, então, faz a inserção isso em tudo em sala de aula. Então, lembrando aí, importante falar, né, que a gente trabalha numa interseção de esferas, onde tem lá naturais, a outra ciência, a outra cultura e as ciências humanas, ciências sociais, ciências da educação, né? Então, trabalha sempre nessas interfaces aqui. Tem horas que a gente está só aqui, tem horas que a gente está lá naquela outra cultura, tem hora que a gente vai lá para o campo das ciências sociais, a gente não consegue explicar coisas usando conhecimento das ciências naturais aqui, por exemplo. Eu fui lá, umas senhoras que faziam sabão de cinza, por exemplo, elas tinham uma criança em olho gordo, né? Que o olho gordo, um olho, né? Um olhar poderia o sabão, o processo de fazer o sabão. Então, assim, como é que a ciência natural me ajuda a explicar isso, né? Então, a gente tem que recorrer um pouco a saberes que estão lá no campo da sociologia, da antropologia. Então, assim, trabalha nessas interfaces, né? Tudo aí nos trabalhos de campo, né? E também de sala de aula. Então, vou falar um pouquinho de algumas experiências, né? Vou falar aqui inicialmente do Fabrico do SOP, que é uma bebida produzida lá em que isso é um trabalho feito com o professor Sérgio Sembani. Olha que coisa interessante isso, né? O SOP. Então, essa aqui é a Dona Mariana, tá certo? Ela é uma habitante lá de Moçambique, mora numa certa região lá. Não fala português, tá? Isso é massalo, um fruto característico lá. E ela pega a massala, colhe a massala, antes que ela faz isso. Então ela faz lá uma pasta com essa massala e deixa aquilo fermentar. Depois que fermenta, ela coloca nesse cilindro aqui, ó, põe esse cilindro aqui, liga aqui um cano, tá? E aí, isso aqui é uma casca de árvore, onde ela enche com água, tá certo? E isso aqui, o que que é, gente? É um condensador, né? Lembra do condensador lá do laboratório? Então, isso aqui é a fabricação do SOP, né? Exemplo de um saber da comunidade. Olha como é alternativo para nós, né? Acostumado com os laboratórios mais sofisticados, equipamentos. Ela cria, ela produz isso aí, né? Ela faz isso lá, herdou isso do pai, da mãe, né? E desenvolve isso lá, produz uma bebida alcoólica, né? Que é muito bebida em Moçambique, é muito conhecida e tem várias outras finalidades, né? Então, esse é um tipo de trabalho que eu não fiz, né? Eu não fui para o campo. Aí foi o professor Sérgio que foi, ele leu coisas feito, fez contato comigo, dando os materiais, a gente está construindo um texto agora para publicação. Pega isso depois e coloca na formação de professores e discute com os professores como inserir esse tipo de conhecimento na sala de aula. Então, aqui é um outro caso, né? A preparação da piarense, né? Pelos índios Axaninca, lá do Acre. Isso foi uma experiência que eu tive contato na interação com uma licenciatura indígena. Então, uma das estudantes escreveu para mim produzir essa bebida e me mandou fotos, e aí eu estou mostrando aqui, compartilhando com vocês, né?
Então, as índias, né, vão lá colher a mandioca para fazer a piarentse, né? Tem um lugar certo. Mandioca é uma batata roxa lá que elas têm lá na região dela. Então, elas vão, pegam a canoa, se preparam, né, e vão lá fazer a colheita. Cozinham a mandioca, misturam com a batata, essa batata roxa que está aqui, né? Porque ela acrescenta açúcar, né? E aí vão lá os trabalhos de mistura e fermentação. E tem, gente, vocês estão vendo a menina que está no centro aí, de pegar a massa, né? Mastigar a massa e voltar ela para dentro, lá onde está o material, a mandioca, a massa misturada, né? Porque aí as enzimas da boca, né, vão ajudar a degradar as moléculas de amido, né? Mas elas não sabem disso. Elas não sabem disso. Elas sabem por outra forma, né? As meninas elas podem fazer isso, tá? Bom, aí produz a bebida, né? Reúnem, né? Tem todo um cerimonial para fazer isso, né? E produzem então a bebida, arense, e bebem e isso é usado nas festas deles, né? Faz parte integral das festas, né, dos Achaninka. Interessante ver como é que esse conhecimento, né, está associado aí a esse encontro, né, essa interação aí que para eles é muito importante, né? Então vou falar um pouco do sabão de cinza. Esse eu trabalhei com ele. Foram mais de 8 pessoas com as quais eu interagi. Aí tem duas delas, né? Então, assim, aqui tem a publicação que conta um pouco a história disso, né? Como é que faz o sabão de cinza? Para quem está aí, né, na São Paulo, São Bernardo, Santo André, nessa região aí, quase não vê isso, né? Não tem isso. Então, olha só que coisa. Tem um balaio, né, de bambu, forra o balaio com folha de bananeira, soca cinza de fogão de lenha lá dentro. Tá vendo aqui a folha de bananeira, cinza? Joga água quente, tem que ser quente. A água atravessa a cinza, né? Sai por baixo, chama de diquada. É o nome que elas dão. Então, o que acontece aí? A água quente extrai o carbonato de potássio da cinza. Ela não sabe disso, né? Mas ela sabe que a água tem que ser quente. E aí ela pega, sai por baixo, que é igual fazer café, né? E mistura com gordura animal, torresmo por sebo de boi, e aí produz o sapão, né? Então, a gente chegou a fazer esse estudo e produzir uma hipermídia, colocar numa sala de aula, foi interessante. E aí a gente vê lá, por exemplo, os outros alunos espertos, assim, transitando muito bem pelos saberes dessas mulheres, e os alunos do tipo cientista e potencial já estranhando, né, o jeito que elas se referem às coisas. Elas vão falar, por exemplo, de quadra, aquele líquido que sai ali da cinza, corta a gordura, né? Que a gordura enfraquece a de quadro. Então, eles têm as explicações, os modos deles, né, delas, né, próprios de explicar estequiometria de reações, né? Está nesse artigo, está publicado, está bem interessante o material também, e vou falar dele também num outro suporte que a gente desenvolveu mais recentemente. Esse aqui é o vinho de laranja, isso é feito por uma família de um município vizinho aqui, né, na cidade de São Tiago. É muito interessante que eles produzem aqui uma calda de açúcar, mistura aquele açúcar mais bruto com o açúcar cristal, faz uma calda, não pode ferver, né? Essa calda mistura que pega a laranja, descasca ela até ela ficar bem machucada, espreme com a mão, mistura aquela calda de laranja com a calda de açúcar, né? Coa, né? E transfere lá para uns garrafões, eles são recobertos com cimento estoura, né? Porque na fermentação produz gás carbônico. E os outros garrafões menores recebem a bebida também, eles colocam uma mangueirinha, acoplam aqui uma rolha, né? Uma mangueirinha e colocam isso dentro da água. O ar não pode entrar, só pode sair, né? Sai o gás carbônico, dióxido de carbono, e o ar aí, a fermentação é feita em condição anaeróbia, se produz um vinho maravilhoso, Eu né? encontrei ela agora, parando o carro. Ó, Nossa, gente, hoje tá quente. tá. Vamos em frente. Então, esse trabalho
Ele foi para a sala de aula também, ele está publicado na Química Nova na Escola, é fácil achar referência, é digitar lá vinho de laranja, que vocês vão ter acesso à experiência, tá? Então, os saberes aqui que eu falei dessa família que faz o vinho foi para a sala de aula, tá? Eu gosto muito desse trabalho também, que é um trabalho, vocês percebam que já não é mais nessa direção dessas tecnologias mais rústicas, né, ou nativas, indígenas, né, tradicionais, assim, é um sujeito que faz luzes capilar, um cabeleireiro, né, que usa a química para produzir esse de louro no cabelo, né, e aí o trabalho da Marcela, que ela vai para interagir com os cabeleireiros e produz lá um material e depois leva isso para a formação de professores de química. Parte do trabalho dela também está publicada na Química Nova na Escola. Também a luz capilar, que é NES, que vocês têm acesso aos saberes do cabeleireiro. Interessante porque a gente viu aí que um dos cabeleireiros tinha muito conhecimento científico, então ajudou bastante a gente a compreender, né, como é que essas luzes são feitas. Também gosto muito desse trabalho, que é o trabalho da Aline Taimara, né, e aí é uma cidadezinha aqui perto, né, que tem uma indústria cimenteira, e ela vai lá estudar como é que o cimento é produzido, e aí ela estuda os livros, né, e ela tem muita dificuldade de entender, né, a química envolvida, então ela parte para a comunidade, a escola pede ajuda para os estudantes de ensino médio, 40 alunos vão, aplicam um roteiro de entrevista, né, na comunidade, trazem os dados. E aí a gente descobre assim vários saberes também na comunidade, química, conhecimento da tecnologia do cimento, e ajudam a gente a entender, a gente constrói uma narrativa que envolve tanto os saberes da ciência como da tecnologia, como da humanidade, falando sobre a produção e endurecimento do cimento. Vou mostrar para vocês depois a forma de acessar esse material. Tá? Está em vias de publicar e foi submetido agora recentemente. Então, aí o que vocês têm? Um trabalho que é feito, né, produção de cimento, que é industrial, né, e a gente vai para a comunidade para saber como é que a comunidade interpreta, né, os fenômenos envolvidos aí na produção e no uso do cimento. Esse material é uma hipermídia, né, que sobre o polvilho azedo, né, que é feito para fazer pão de queijo. A gente estudou também com o seu Alziro lá em Lago. Vamos lá interagir com ele nesse trabalho, produzimos uma mídia muito legal. Essa aí é a página inicial da mídia. E aí a gente tem um menu, né? Aí está lá o seu Alziro, que produz o polvilho, né? Planta mandioca brava, colhe a mandioca, né? E extrai o amido da mandioca, deixa aquilo fermentar e depois então faz a extração lá fica decantando o amido, o polvilho, né? E isso faz um pão de queijo maravilhoso. Então, tem dois menus, né? Tem os saberes só do seu Alziro, depois vem, então, as interpretações científicas desses saberes do menu, né? Aqui é o menu onde tem os saberes do seu Alziro, descrevendo todas as etapas da produção do polvilho. E aqui, então, as interpretações científicas, né? Separados, né? Os saberes estão separados nessa mídia. Muito para a gente, por exemplo, a gente leva isso aqui para a sala de aula, a gente coloca questões, né, diferentes páginas da mídia, para o aluno interpretar. E aqui ele pode acessar, né, buscar as respostas para aquelas questões. Né? A princípio, a gente quer que os estudantes expressem os fundos de conhecimento deles, né, as interpretações deles, né, e que conhecimentos eles privilegiam na hora de construir respostas interpretativas. Né? Mas aqui a gente está dando já, a mídia já traz para eles aí a possibilidade de usar os fundos de científico. Então, aqui é uma página da mídia onde tem lá, né, e as falas do seu Alziro, né, explicando qual é a época para plantar e colher, por que não pode comer a mandioca, né? E aqui uma página que traz os ácidos que são produzidos no processo de fermentação do amido, né, da mandioca. Aqui são experiências feitas na licenciatura, então aparecem vários trabalhos muito interessantes, uma disciplina, tudo relacionado a experiências da comunidade, né? Tudo coisas que são feitas na comunidade,
Os estudantes vão lá interagir com as pessoas da comunidade e trazem as informações, né, e juntam essas informações da ciência, e aí, então, se criam sequências didáticas e propostas para a sala de aula, isso na formação docente. Por fim, né, o sítio Ciência na Comunidade, que está disponível nesse endereço que está aí, é bem fácil de usar, vocês vão encontrar muito material lá, teórico e prático, e aqui eu trabalho com as híbridas, né, onde eu misturo junto os saberes da comunidade da ciência. Essa referência está citada aí embaixo, ela está na revista de Pesquisa, Educação e Ciências, lá conta toda a história da construção do sítio. A ideia era oferecer conteúdo epistemológico sobre saberes locais e da ciência para professores. Eu resolvi criar narrativas híbridas. Depois é que eu fui descobrir hibridez, tendência de trabalho em educação e ciências, chamado terceiro espaço, né? Eu ainda não vi assim ninguém fazer algo semelhante, né? Produzir texto tem essa conformação, né? Aqui, por exemplo, é um exemplo de enunciado híbrido, né? Para vocês terem uma ideia de onde é que a gente está trabalhando agora, né? Então, por exemplo, esse enunciado aí, ele tem com a produção do vinho de laranja, né? Então, ele, né, que é o seu ele disse que ferve lá dentro do garrafão para virar vinho. Solta um gás de dentro do garrafão que igual quando ferve uma água para fazer café. A fermentação produz também o gás dióxido de carbono, gás carbônico, CO2. E quando o tempo está frio, aí já é ele falando de novo, ferve mais devagar. Ferve devagar. Em baixa temperatura, a atividade fermentativa diminui, produzindo menor quantidade de. Então, observem que nesse enunciado vocês têm tanto o discurso da comunidade como o discurso da ciência, eles estão juntos, integrados. Eles dialogam nesse enunciado aí. Então, a gente trabalha com o conceito de hibridização do Mikhail Bakhtin, que vai dizer que você vai juntar lá, né, no enunciado, as duas linguagens sociais. Então, você tem a possibilidade de letramento do estudante, do professor, em relação aos saberes da comunidade, como em relação aos saberes da ciência, né? Então, nas experiências onde coloca em sala de aula, os alunos entendem que essa mediação, né, que essa comunidade, o discurso fazem, ajuda a entender melhor o conhecimento científico. É como se atenuasse um pouco, né? Não tem tanta distância, né? Eles se sentem mais à vontade, mais confortáveis. E tem uns até que falam que o conhecimento se torna banal, né? Quando você analisa lê enunciados dessa coisa. Banal no sentido assim, fica fácil de entender, né? Mas isso tudo a gente ainda precisa averiguar e buscar evidências mesmo de que, de fato, isso ajuda o estudante a aprender ciência, né? Está começando a fazer os trabalhos em sala de aula de uma forma mais sistemática agora, né? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês do meu tempo, né? Agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar compartilhando com vocês esses saberes. Está aqui o meu e-mail, quem precisar conversar, quiser trabalhar junto, né? Vir fazer o mestrado aqui comigo, né? Tem um programa de pós-graduação em educação aqui, né? Quem tiver interesse em trabalhar nessa linha, ou quem estiver trabalhando, quiser conversar, eu estou aqui à disposição. Professora, eu queria agradecer imensamente pela sua palestra, foi incrível. Se a gente esperava alguma coisa grandiosa, você extrapolou todas as expectativas. Muito obrigada. E para agradecer, eu gostaria que todo mundo abrisse seus microfones, seus áudios e dessemos uma salva de palmas para ele. Ah, olha só! Robson. Obrigada mesmo, professor. Bom, o professor Robson apareceu aí também. Ele assistiu a sua palestra.
E ele mandou um oi aí no vídeo. Bom, acho que então a gente pode abrir a nossa sessão de perguntas, né? Eu recebi umas aqui já. Bom, a primeira é a do Leonardo. Leonardo, se você quiser se manifestar e fazer a sua pergunta, fica à vontade. Bom, olá, deixa eu abrir o vídeo, né, que eu acho que é legal olhar para a pessoa. Bom, olá, professor, tudo bem? Parabéns pela palestra, achei incrível. Bom, eu vou fazer um pequeno relato para fazer minha pergunta para dar um contexto. Eu sou aluno do UFABC, eu participei do PIBID, né, eu fiz 18 meses de PIBID, e sempre teve uma coisa que me incomodou muito quando eu ia à escola que eu participava. Porque na graduação a gente vê vários currículos que a gente tem na química, né? Tem que seguir, sei lá, a base, tem as coisas que você, do currículo oculto, aquelas coisas, todo esse conjunto de coisas que você tem que ficar administrando quando você está na prática docente. Mas quando você chega na escola, eu tinha a impressão de que era uma coisa muito esquizofrênica. Né? Você tinha várias coisas competindo, vários elementos rolando junto ali, e aí a química que era para ser apresentada como uma ciência, como uma coisa que, no cotidiano do aluno, parecia que se perdia. E o que prevalecia era aquela química do vestibular. Né? Então, rapidamente, você tinha essa transição da química que era uma ciência para a química que você tinha que aprender porque vai para o vestibular. Isso me incomodou muito. Então, por bastante tempo, eu quis propor um projeto de extensão na FBC para tentar trabalhar com esses alunos, essa ideia da química como uma ciência mesmo, né? Pegar esses saberes que eles têm e tentar transformar isso numa coisa que eles poderiam levar para o dia a dia deles, sabe? Como a pesquisa, como a ciência está presente no dia a dia deles e eles não percebem. Só que eu passei por alguns entraves que eu não sabia nem por onde começar, basicamente, né? É uma coisa muito difícil de você pegar assim, o que o aluno tem e tentar montar alguma coisa em cima disso. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: quais são as melhores rotas, assim, ou tipo, como começar, né, essa ideia de querer mostrar para o aluno a ciência de verdade, e não só uma coisa que cai no vestibular e ele tem que lidar com ela? É isso, obrigado. Leonardo, é complicado, né? Porque a gente vive numa cultura e está muito voltada para o Enem, para o vestibular, para os exames, né? Então é o que tem mais status mesmo, né? Então assim, é um tipo de letramento que fica ali circunspecto ao conhecimento escolar ou científico, né? E quando você vai para, por exemplo, os trabalhos com a comunidade, é um tipo de letramento onde você está aplicando conhecimento. O professor, coitado, eu tenho pena dos professores que cada vez, conforme a gente vai vendo as pesquisas e fazendo também, né, a gente vai descobrindo mais e mais tarefas para desenvolver, né? Então vai enchendo o professor de coisas para fazer. Então você fala assim, a gente pensa, o professor tem que ter conhecimento de conteúdo, conhecimento do currículo, né, da ciência, da química, do currículo, ele tem que falar a linguagem dos alunos, ele tem que criar uma outra linguagem, ele tem que ter as práticas, os saberes que estão na comunidade, ele tem que preparar os estudantes para os exames, né, e ele tem que estudar, dar os desenvolver os conceitos, aplicar os conceitos, né, relacionar com o cotidiano. Então, o professor é um verdadeiro malabarista, né? Então, assim, não dá para fazer tudo isso, né? Eu acho que, assim, tem que fazer experiências e fazer opções. O que eu acho que que eu acho que é mais, verdade, é você ficar trabalhando numa pesquisa só. Então, só ficar preparando os alunos. Aí eu acho que é uma falta de criatividade muito grande e até de desenvolvimento pessoal mesmo, sabe? A pessoa fica ali só preparando para o Enem, ele quer fazer outras coisas, ele tem vontade de fazer outros trabalhos, né? E ele acaba não fazendo porque o que tem importância é isso aí, é a pressão familiar, é a pressão escolar, é a direção, a supervisão, então, os alunos, né? Então, veja, quando a gente coloca aí, esses materiais na escola, né? Assim, normalmente, os professores, o que eles fazem?
que esses trabalhos virem trabalhos extras, fora da sala de aula, sempre. Que é como se tivesse um nível de importância menor. Então, por exemplo, vamos dar esse material para os alunos verem aí à tarde, assim, em casa. E aí aqui a gente só faz uma discussão, ou nem faz a discussão, dá isso como um trabalho, sabe? Então, precisa ter um pouco mais de autonomia, né, em relação aos currículos e pensar um pouco mais no convencimento dos alunos, né, no sentido de fazê-los perceber que compreender a realidade também, do ponto de vista da ciência, também é aprender ciências, né? Também é aprender química, né? Então, você vai ver... Eu me lembro de uma experiência numa escola, na EJA, e a professora tem a iniciativa de: olha, vão aí para a comunidade, né? Ela propõe para os alunos, vão aí ver que tipos de bebidas alcoólicas são produzidas. E os alunos trazem um monte. E aí, na hora de apresentar, tem um grupo lá que o menino nem quer apresentar, porque parece que aquilo foi tão silenciado que ele acaba não querendo apresentar. E aí a pesquisadora vai, se aproxima dele depois, e ele conta com detalhes como é que a mãe dele faz um licor de caba, sabe? Que tem ali um monte de coisas associadas que ele está aprendendo na escola, né? Então, o professor tem que começar a perceber que quando você vai entender a realidade, você buscar, né, o conhecimento na realidade, você também aprende conhecimento. E que é possível também, né, você, no meio dessa história toda, trazer uma questão do Enem que tem a ver com aquele conhecimento, aquele conteúdo que você está aplicando na realidade, e analisar. Então, podem ser trabalhadas tudo junto, né? Mas aí o professor tem que ir abrindo, expandindo a mente, os hábitos mentais dele e indo nessa direção, né? Ele pode usar materiais, ele pode fazer, né? Lá na educação progressiva, assim, um tipo de educação voltada para a investigação. Então, ir para a comunidade, ver o que está sendo feito, né? Como está sendo feito. Os alunos adoram fazer, eles gostam de saber, de trazer, de contar, de explicar, sabe? Eles têm um envolvimento, um engajamento muito maior do que naquelas aulas que estão voltadas exclusivamente para os exames, né? Então é um desafio, né? É um desafio, significa, alguns vão dizer que significa você se descolonizar, né? Parar de agir da forma como vem sendo determinado pelo conhecimento hegemônico, classe dominante, pela cultura dominante, e fazer um movimento meio que subversivo de trazer um pouco aquilo que está na realidade, na vida do estudante, para que a partir daí você consiga agregar saberes, agregar conhecimento, né? Isso não é fácil de fazer, né? Trabalho árduo. Começa na Respondido, formação, Léo. né, Leandro? Começa na formação. Começa a fazer trabalhos na formação. Quando eu faço com os alunos meus lá na licenciatura, eu coloco para eles assim que eu não acredito que eles vão levar isso para a sala de aula, sabe? Eu já faço logo de cara uma desconstrução. É que eu falei, né? Eu acho tudo lindo, maravilhoso, mas não acredito que eles vão aplicar, desenvolver. E eles se sentem desafiados. E numa última experiência, eu coloquei tanto isso para eles que eles fizeram trabalhos incríveis. Agora, resta saber se, de fato, colocar na escola. Né? A gente não tem controle. É um desafio e tanto, né? É um desafio. Não é fácil. Tudo certo, Léo, então? Acho que sim. Obrigado, professor Paulo. Eu que agradeço, Leonardo. É um prazer falar com você. A gente tem mais uma pergunta do Luan. Luan, você quer fazer a sua pergunta ou quer que eu transmita? Tayane, a minha pergunta é muito de encontro ao que o Léo estava falando, então, tipo, meio que ela já foi respondida, tá? Ah, então tá bom. Gente, alguém tem mais alguma pergunta?
Não? Ah, O professor Robson tem uma pergunta. Pode falar. Logo em seguida, acho que temos mais uma. Mais alguém em seguida? sim. Não, né? Sim? Então, professor Robson e logo depois o próximo participante. Pode mandar. Professor Robson? Robson? Bom, acho que não temos o próximo participante que tinha dúvidas. Daisy? Boa noite a todos. Meu nome é Deise, sou do Instituto de Química da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências. Eu queria comentar com vocês, porque hoje eu vi uma live muito interessante da professora Celita Farel, e que ela estava exatamente comentando sobre a importância da defesa da escola pública nesse momento e dos servidores públicos. Então, uma educação republicana para que a gente venha a ser realmente depende da defesa do ensino público. E no ensino público de qualidade, a gente teria professores contratados período integral na escola, e aí nós teríamos possibilidade de constituir projetos político-pedagógicos adequados a cada realidade. Então, essa situação que nós estamos vivendo, né, de desmonte do Estado, é um momento mesmo de, como se diz isso, de resistência, e construir esses tipos de alternativa, enquanto ao mesmo tempo a gente tenta construir saídas políticas para poder contribuir para a melhoria do ensino público. Então, não é um problema individual de cada professor, é um problema coletivo da sociedade, era isso que eu queria falar. Então, não é a má vontade do professor, é a falta de condição de trabalho. Falta de condição de trabalho não é só salário, né? É o tipo de contrato, é a falta de técnico na escola, etc, etc. Eu não vou chover aqui no molhado. Então, era só essa reflexão que eu queria fazer, porque tem pesquisas boas sobre ensino publicadas no país desde os anos 80, gente. O primeiro congresso de ensino de química foi em 1982, né? Então, me chateia profundamente que precisamos ir para a Finlândia para ver como fazer. Não precisamos ir para a Finlândia, a gente precisa de condição de trabalho e valorização do professor. Era isso. Olá, tudo bem? Sim, ouvimos. Essa plataforma. E aí eu acho que eu fiz alguma coisa confusa aqui. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns, Paulo, professor Paulo, pela excelente palestra, né? Parabéns à comissão organizadora. Está maravilhoso. E essa comissão da Semana da Química, Paulo, é fantástica. Maravilhosa. Mas vamos à pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Eu me interessei pela pesquisa que você falou sobre a professora que desenvolveu uma pesquisa em Moçambique. Ela fez o trabalho aqui, mas aqui no Brasil, eu queria que você comentasse rapidinho. Estou dizendo que está um pouco baixo. Dá para ouvir melhor agora? Agora melhorou. Tá bom. Eu quero me aproximar aqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa pesquisa, porque me interessou, eu achei muito interessante. Só dar uma pincelada um pouquinho mais para a gente saber um pouco mais como é que foi essa pesquisa. Obrigado pela oportunidade aí. Parabéns, Paulo. Adorei a sua palestra. Professor, seu microfone está desativado. Eu quero, antes de responder, o Robson, agradecer aí a contribuição da Daisy. Razão, né? Professores nós temos melhorado muito, tanto a formação, né, como a qualidade das aulas de ciências nas escolas, né? O que falta é mais condições, melhores condições mesmo de trabalho, né?
Tem gente que, se tiver condição de ficar numa escola só, né, num período trabalho de dedicação exclusiva, com 20 aulas, digamos, no máximo, né? Não tem condição de fazer muita coisa. O ideal seria menos aulas, né? E essa disposição de tempo para desenvolvendo projetos é uma questão política mesmo, né? Também da sociedade, né? De apoiar esse tipo de direção para a educação, né? Com certeza, nós temos aí muita coisa já disponível, né? Na literatura, nos periódicos, nos livros, né, na mídia, né, na internet, né? Precisa de ter tempo e valorizar o professor para que ele possa fazer os trabalhos, né? Eu, às vezes, pensando assim, em que medida em que os professores, né, vão se descolonizar, né? Em que medida em que eles vão começar a olhar um pouco mais para os alunos e conhecer melhor o que os alunos vivenciam e trazer essas experiências para a sala de aula, né? Porque muito da formação que se tem na universidade é uma formação que é direcionada, né, para o conhecimento da química, né? Não, é o conhecimento químico, não existe outros conhecimentos, não existe muito diálogo, né, com os saberes dos próprios estudantes, né? Se existe muito nas disciplinas de formação pedagógica, mas as disciplinas de formação científica, elas são mais direcionadas mesmo, privilegiam mesmo o conhecimento científico. Isso acaba gerando, né, trazendo para o futuro professor aquela ideia de que esse conhecimento é o conhecimento mais importante. Nas abordagens multiculturalistas, dizer, olha, isso aí pode conhecer, tem outros, né, é importante, tem alcance, tem validade. Você não pode desvincular ou desconsiderar a participação de outros, né, no entendimento desse aí também, né? Até entender melhor esse conhecimento, né? Então, é um pouco essa ideia de que não dá para falar em cultura no singular, sempre no plural, né? E assim, quando você fala em cultura também, não tem como você entender uma cultura se viver outras, né? Os antropólogos fazem muito isso. Quando eles vão interpretar uma cultura, usar muitas vezes algo de uma cultura que eles já conhecem para fazer aquela interpretação. Então funciona mais um pouco assim. Então acho que falta talvez na formação essa abordagem mais cultural, culturalista, ou multiculturalista, ou intercultural, né? Eu acho que a gente está avançando bastante nos últimos anos. Eu tenho visto muita gente se referenciar mais, né, às questões culturais no discurso. O pessoal da educação química, da educação em ciência, eu tenho visto mais isso agora, mais recentemente, né? Há uns, talvez 5, um pouco mais, né, de anos atrás, isso era uma coisa que não existia muito, né? Eu sei porque eu estava lendo coisas, eu não ia para as reuniões e ia para os eventos e eu li os artigos e não via aquelas discussões que eu estava, né, vendo, né, em outros lugares do mundo. Mas enfim, nós estamos caminhando bem, nós temos tudo para fazer um muito bom nesse país, com certeza, né? Temos que acreditar nisso cada vez mais. Bom, Robson, a Zumira é uma amigona, né? A Zumira, ela, naquela época lá que eu estava fazendo meu doutorado, né? Estava lá na Faculdade de Educação da USP com o Marcelo Jordan, né? Que me acolheu lá. Foi quando eu comecei a produzir a primeira hipermídia, que foi aquela relativa ao sabão de cinza, porque tinha esse problema de levar para a sala de aula, como é que deslocava, como é que conciliava tempo e espaço. O Marcelo, né, fazer hipermídia, né, e aí a gente começou um trabalho juntos lá. E foi aí que eu conheci a Zumira, porque a gente tinha uma página lá do LAPEC, e eu coloquei um texto lá, e a Zumira achou e entrou em contato e veio me conhecer aqui na minha casa, né, veio de São Paulo para cá na época e tal. E lá em Moçambique, eles têm lá, tinham lá o Paulo Guedes, né, da área de educação da etnomatemática, muito afinado com os trabalhos que o grupo da Unicamp fazia aqui no Brasil, né, o professor Beratan D'Ambrosio, Sebastiani, tanta gente bacana lá da Unicamp desenvolvendo a matemática, e o Paulo Guedes lá também fazendo trabalhos, e ele influencia pessoas lá na Universidade de Macau para trabalhar com a física da realidade, ensinar física a partir da realidade,
dos moçambicanos, o que os moçambicanos acreditam, né, na interpretação dos fenômenos naturais, né? E aí aparece, né, na literatura lá, é um material que eles elaboraram lá, a primeira conceituação, uma breve conceituação de etnofísica. E a Zumira, então, tem acesso a esses materiais e aí ela, então, se interessa por uma conceituação de etnoquímica, né? Eu estava muito empolgado com isso na época, a gente criar no Brasil a área da etnoquímica, né? Mas aí depois eu fui lendo Campos, né, que físico, que foi para antropologia, depois foi professor da Unicamp durante um tempo, depois se aposentou e foi embora para o Rio de Janeiro, trabalhou lá com antropólogos, com índios, né, ajudou a revista da Scientific Education, na Scientific American, como chama a revista? Scientific American, e tem uma edição especial de etnoastronomia. E o Márcio Campos, numa das publicações, num livro, ele fala das várias etno-X, né? Que a gente costuma dar um nome para as coisas que não existem lá na realidade cultural daquele povo. Então, a etnoquímica ou a etnomatemática é um nome dado na academia para um saber, ou para saberes, um conjunto de saberes, né, que são daqueles grupos culturais lá, que na verdade não tem esse nome, sabe? E eu percebi que era muito melhor situar localmente o nome dos sujeitos. Então, é o saber do seu Zé e da Dona Ná sobre o vinho de laranja. É o saber da Benedita e da Isabel de fazer lá o sabão de cinzas, que elas chamam de bola, né? Sabão de bola, que dá a forma de bola. Então, é o saber do Bebeto sobre as luzes capilar, que é o cabeleireiro, né? Então, assim, eu comecei a me distanciar dessas rotulações, mesmo foi em frente, né, na tese dela, e ela faz uma análise, ela fundamenta metodologicamente o trabalho dela com base naquela linha, né, de etnometodologias, né, que é uma vertente interessante também, é diferente de etnografia, mas ela fundamenta ali, né, que são metodologias que estão associadas, né, com... Tem vários parâmetros ali, né, mas que vão estar relacionados com o cotidiano das pessoas, o que as pessoas fazem, e vai gerando dados ali em cima do que elas estão fazendo, né? E então ela depois disso, depois da defesa, a Zumira assume a direção de um dos campi lá da Universidade de Maputo e fica anos na direção e para de fazer pesquisa, né? Então ela interrompeu o trabalho dela na tese mesmo. Ela poderia ter ido um pouco mais além e divulgado isso para o mundo, se conceituar, né? Tudo que tem a ver com transformação de materiais, uma dada cultura, como etnoquímica, é muito interessante, né? Para a gente perceber que a química não existe só na nossa sociedade ou na nossa comunidade de químicos, né? Ela existe no dia a dia, no cotidiano, na tribo indígena, nas tribos indígenas, né? Então, ela traz ali um material bastante interessante e eu sempre citar, porque ali em Moçambique começou um movimento muito interessante na direção de estudar os conhecimentos culturais, locais daquele povo, né, daquela região, e agora o professor Sérgio Tsembani, tem também o professor Américo Marmani, que é da área de geografia, com os quais eu venho interagindo, né? E o Sérgio faz esse trabalho com a produção do SOP lá, e me manda esse material e ajuda para né, fundamentar e publicar o trabalho dele, que é muito interessante também, que é vai muito nessa linha. Então, uma definição, né, uma conceituação de etnoquímica aparece na tese da Zumira, que é orientada pelo professor Alípio lá na PUC de São Paulo, né, na PUC de
São Paulo. E é ali que aparece isso, e tem muita relação com o que a gente andou conversando, né? Então, acho que, não sei, se você quiser, eu posso passar para você ler e tal. Ela dá vários exemplos de saberes etnoquímicos lá de Moçambique, que podem entrar na formação de professores e podem, inclusive, ser inseridos na escola, né? Eu vi aqui uma pergunta, a Deise perguntando, é o Alípio, acho que Casale o nome dele. Acho que é esse o nome, Alípio Casale, foi quem orientou a tese da, né? O professor Ambrosio foi até da banca dela, e o professor também foi da banca dela, lá do IQUSP, que não está mais entre nós, né? Eu cheguei a assistir a defesa, né? E sim, você vai achar a tese, com certeza, lá, tá, já é disponível lá no banco de dados da PUC, é onde ela conceitua aí a etnoquímica, né? E traz muita coisa interessante ali, né? Isso. Então, acho que é isso. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente a contribuição de todos vocês. Infelizmente, a gente precisa encerrar. É muito boa essa discussão, essa troca de saberes, mas infelizmente a gente precisa encerrar. O professor, o contato dele, o e-mail dele, qualquer coisa vocês podem entrar em contato com ele. Ele disponibilizou justamente para isso. E é isso. Fiquem com a nossa programação, que está incrível. Ainda temos o resto da semana, tá? E confiram nossas redes sociais, o nosso site. Tem o concurso de fotos, os vídeos de pesquisa dos professores da UFABC também. E é isso. Obrigada, professor, mais uma vez, por ter topado esse desafio com a gente. Tchau, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Vocês são uma simpatia. Parabéns pelo trabalho. Eu lindo. Quero ir aí um dia para conhecer vocês de perto, tá bom? Com certeza. Tá convidadíssimo. Tchau. Tchau. Legal.